Argentina. Só de ouvir o nome já vem à mente imagens de tango, Maradona e... Ruína econômica? Espere um pouco. Nem sempre foi assim. A Argentina tem uma história tão rica e saborosa quanto um churrasco perfeitamente preparado e, por um tempo, nadou em dinheiro. Estamos falando do final do século XIX e início do século XX. A Argentina era uma potência econômica, o celeiro do mundo, inundada por exportações agrícolas. Carne, trigo, o que você imaginar. Eles estavam faturando alto. Pessoas de todos os cantos do mundo se aglomeravam para ter um pedaço do bolo, e por um tempo, parecia que os bons tempos nunca acabariam. Essa prosperidade levou a um estilo de vida confortável para muitos, com uma classe média forte e um governo que realmente podia se dar ao luxo de fornecer serviços básicos. Eles até tinham um apelido carinhoso para sua moeda, peso fuerte, que basicamente significa peso forte. Uma graça, né? Era como o equivalente econômico de encontrar uma nota de R$ 200 no bolso de uma calça velha. Só que isso durou décadas. Mas, como todos sabemos, os bons tempos não duram para sempre. Continue assistindo porque as coisas estão prestes a mudar para... Bem, você vai ver. Então, lembra daquela história do peso forte? Essa história não envelheceu bem. Avançando para o século XXI, o conto de fadas econômico da Argentina começou a se parecer com uma história dos irmãos Grimm, com direito a bruxas e maçãs envenenadas. Talvez não exatamente essas coisas, mas acredite, não foi bonito. Um coquetel tóxico de instabilidade política, corrupção e políticas econômicas desastrosas cobrou seu preço. Imagine um governo gastando dinheiro que não tem, imprimindo mais dinheiro para cobrir a diferença e depois se perguntando por que sua moeda valia menos que uma empada murcha. Alerta de spoiler. Essa é a receita para o desastre. Em 2023, a Argentina estava em apuros, e dos grandes. Estamos falando de inflação nas alturas, dívida pública exorbitante e uma moeda tão estável quanto um monociclo em uma corda bamba. O peso fuerte havia se tornado o peso não tão fuerte assim. Para você ter uma ideia da gravidade da situação, imagine ir ao mercado e precisar de um carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar um pão e 1 litro de leite. Isso é hiperinflação, meu amigo. E não é para os fracos de coração. Estava claro que algo precisava mudar. E é aí que nosso próximo protagonista, um certo economista liberal com uma queda por ideias radicais, entra em cena. Aperte o cinto, porque as coisas estão prestes a ficar interessantes. Com vocês, Javier Milei. Imaginem só. Um homem com as políticas econômicas da Margaret Thatcher. O penteado de um jovem Einstein que acabou de descobrir o gel de cabelo e o temperamento de um chihuahua que acabou de ver o carteiro. Este, meus amigos, era o novo presidente da Argentina. Eleito no final de 2023, em uma onda de, digamos, promessas não convencionais, Milei não perdeu tempo em implementar sua visão liberal. Lembra daquela história de gastos do governo que colocaram a Argentina em apuros? Pois é, Milei queria frear isso mais rápido do que você consegue dizer privatização. Seu plano? Cortar gastos do governo, reduzir impostos e basicamente tirar o governo da economia mais rápido do que você consegue dizer mão invisível. Ele também tinha uma rixa antiga com o Banco Central, a quem culpava pelos problemas monetários do país. Emissão zero, ele declarou, prometendo essencialmente parar de imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Agora, se essas medidas radicais eram o equivalente econômico de uma cura milagrosa ou de uma marretada em um ecossistema delicado, ainda era cedo para dizer. Mas uma coisa era certa: a Argentina estava em uma montanha-russa. As políticas fiscais de Milei foram tão sutis quanto um passista de escola de samba com um megafone. Ele chegou chegando, cortando subsídios do governo,
diminuindo o setor público e basicamente tentando convencer a todos de que menos governo era, na verdade, mais. Você pode estar pensando, ei, menos gastos do governo parece uma coisa boa, certo? E, em teoria, até que sim, talvez. Mas, na prática, é como tentar fazer um bebê desmamar, substituindo o leite por smoothies de couve. Sim, couve é saudável, mas é bem provável que você fique com um bebê muito irritado em suas mãos. E bebês irritados havia aos montes. Empresas que se acostumaram com o apoio do governo de repente se viram abandonadas à própria sorte, e a rede de segurança social, já bastante esgarçada, começou a se parecer com uma rede de descanso cheia de buracos. Mas pelo menos o governo estava economizando dinheiro, certo? Bem, mais ou menos. Lembra daquela história de corte de impostos? Isso não ajudou muito o caixa do governo. Era um caso clássico de ganho de curto prazo, dor de longo prazo em potencial. Só o tempo diria se esse tango fiscal terminaria com um passo elegante ou com um tombo no meio do salão. Seção 5. O jogo do dinheiro. Política monetária em crise. Se a política fiscal de Milei era como um passista de escola de samba com um megafone, sua política monetária era mais como um jogador de pôquer com uma cara séria e um bolso cheio de ases. Ele estava jogando para valer, e as apostas eram altas. Lembram daquela história de emissão zero? Ele estava falando sério. Milei basicamente colocou o Banco Central em uma coleira curta, restringindo sua capacidade de imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Era como tirar a mamadeira de um bebê e esperar que ele ficasse feliz com isso. O objetivo? Controlar a inflação. Aquela fera monstruosa que vinha causando estragos na economia argentina há muito tempo. Ao limitar a oferta de dinheiro, a ideia era tornar o peso mais valioso, como um brinquedo raro que de repente todos queriam ter. Mas tinha um porém. Uma política monetária rígida também pode sufocar o crescimento econômico, como colocar uma planta em um armário escuro e esperar que ela ainda floresça. Era um ato de equilíbrio delicado, e Milei estava andando na corda bamba entre controlar a inflação e impedir que a economia afundasse completamente. Ele teria sucesso? Só o tempo diria. A crise econômica na Argentina tem tido profundas consequências sociais. Famílias foram empurradas para a pobreza e as taxas de desemprego dispararam. Muitas pessoas perderam suas casas e o acesso a serviços básicos como saúde e educação tornou-se cada vez mais difícil. O tecido social da nação foi afetado à medida que as pessoas lutam para sobreviver. É um momento desafiador para muitos argentinos, e o caminho para a recuperação parece longo e árduo. Em resposta à crise, a ajuda e a cooperação internacional têm desempenhado um papel crucial. Vários países e organizações internacionais intervieram para fornecer assistência financeira e apoio. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, tem estado envolvido na negociação de pacotes de resgate e na concessão de empréstimos para estabilizar a economia. Além disso, países vizinhos e parceiros globais ofereceram ajuda financeira e humanitária. Esses esforços visam aliviar as dificuldades imediatas e preparar o caminho para a recuperação a longo prazo. Olhando para o futuro, a Argentina enfrenta uma série de próximos passos e desafios. Reformas econômicas são necessárias para restaurar a estabilidade e o crescimento, mas essas reformas geralmente vêm com seu próprio conjunto de dificuldades. Equilibrar medidas de austeridade com bem-estar social é uma tarefa delicada. Além disso, reconstruir a confiança nas instituições financeiras e nas políticas governamentais é essencial para um progresso sustentável. O caminho a seguir é repleto de obstáculos, mas com planejamento cuidadoso e apoio internacional, há esperança para um futuro melhor. Ao vislumbrarmos o futuro, a resiliência do povo argentino se destaca.
Apesar das dificuldades, há um forte senso de comunidade e determinação para superar a crise. Soluções inovadoras e iniciativas populares estão surgindo, com o objetivo de reconstruir a economia a partir da base. Embora os desafios permaneçam, o espírito de perseverança e adaptabilidade oferece um farol de esperança. A jornada para a recuperação pode ser longa, mas com esforço coletivo, uma Argentina mais próspera e estável está ao alcance.